Mateus, capítulo 9, apenas o versículo de número 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na colhedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Queridos, um versículo de pouca argumentação, superficialmente falando. Você passar o olho por cima, você apenas vê um chamado de um homem. Mas, queridos, jamais existe a simplicidade ou algo mero que Deus faça. Mateus era um homem que prestava serviço aos romanos, cobrando impostos dos judeus. Isso é, Mateus tinha uma profissão: colhedor de imposto, cobrador de imposto. Mateus seria hoje a Secretaria da Fazenda. E aí, Mateus sentado, Jesus operando milagres, curando paralítico, inúmeras coisas, e ele passa e chama Mateus. Queridos, nessa noite eu quero estar falando sobre isso, o chamado divino, a vocação. Olha para o seu irmão e fala: você sabe o que é vocação? O que ele respondeu? Sim ou não? Queridos, vocação, teologicamente, há dois tipos de vocação. A primeira nós chamamos, segundo a teologia, de vocação eficaz. O que seria a vocação eficaz? É quando o Espírito Santo usa alguém para usar a palavra, para evangelizar alguém. Quando o Espírito Santo é associado à palavra diretamente e vai até a pessoa, é irresistível essa chamada. Isso se chama vocação eficaz. É quando alguém é evangelizado e o Espírito Santo usa aquela palavra. Exemplos bíblicos: Lídia. A Bíblia diz que Paulo pregava e Deus abriu-lhe o coração. Carcereiro, Paulo estava cantando, Paulo mal pregou. Paulo estava cantando quando ele pergunta: o que devo fazer para ser salvo? E o próprio apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, ninguém lhe pregou na hora, mas o testemunho das pessoas vieram pregando. Então existe a chamada vocação eficaz. Essa vocação eficaz é para as pessoas virem para Jesus Cristo. Mas essa chamada aqui, essa vocação de Mateus, não foi uma chamada para aceitar Jesus meramente. Foi uma chamada para um ministério. Então existe chamada para salvação, para se converter, e tem a chamada ministerial. Essas são para outros. Essa chamada ministerial é quando Deus, no seu ato livre, escolhe algumas pessoas para o sagrado ministério. Quando nós falamos sagrado ministério, não quero que você restrinja essa palavra ou essa expressão apenas a pastor, missionário. Não, sobre circunstância nenhuma. Sagrado ministério você tem que entender. Diácono é sagrado ministério. Amém, igreja? Amém. Presbítero é sagrado ministério. Amém? Amém. João Calvino, escrevendo sobre vocação, achei interessante o rápido tempo que eu tive e consegui ler. Ele fala: olha, para que não seja qualquer um, ele fala mais ou menos isso, que tome a frente da igreja e ministre a palavra, é necessário que ele seja vocacionado por Deus. Então Calvino fala que a pessoa estando à frente tem que ser uma manifestação do chamado de Deus. E nessa noite, querido, nós vamos estar falando sobre a vocação de Mateus. Mateus foi chamado para o ministério de apóstolo. Mateus foi chamado para o ministério de apóstolo. A palavra apóstolo quer dizer enviado, alguém que foi separado para uma missão. E aí, queridos, nós vamos tirar algumas coisas interessantes sobre esse chamado. Primeira coisa, queridos, que nós vamos observar aqui: o chamado é direcionado. O chamado é direcionado. Queridos, se a gente for puxar pela memória a parábola da rede, quando Jesus conta que o reino de Deus é semelhante à rede, ele lança a rede e puxa. E ali Jesus fala que vem todos os tipos de peixe. Jesus fala que ele vai lá e separa. Essa parábola se referindo ao reino, da pessoa entrando no reino. Mas aí, queridos, eu quero dizer que vocação ministerial é parecida com essa parábola. Nem todos foram chamados para ser pastores. Nem todos são presbíteros, nem todos são diáconos. Nem todos são missionários, nem todos são evangelistas. Deus chamou a cada um. Primeira coisa que eu quero falar, que a chamada é
direcionada. Meu querido, eu estava estudando rapidamente. Quer ver alguns requisitos, alguns, eu lembrei até do Pablo, quando eu estava lendo, né, o Pablo e a pastora. Quer ver alguns requisitos quando mostra que a pessoa é vocacionada? Primeira coisa, a pessoa acha que não é vocacionada. Achei interessante, quando eu estava estudando, eu falava, não sou vocacionado. Não está entendendo errado, esse chamado é meu não. Se você puxar pela Bíblia, você vai ver que todos os homens foram assim. Moisés se sentia digno do ministério? Não. Paulo se sentia digno de ser apóstolo? Não. Então os vocacionados acham que não são vocacionados. Não, vocês não devem ter enganado. A segunda evidência que eu achei interessante, que Deus vai lembrar mais ainda dos nossos oficiais, que vocacionado não se acha capacitado para fazer. Rapaz, quem foi que escreveu isso aqui? Será que foi eu que escrevi isso aqui? Vocacionado, ele não acha que ele é chamado. Segundo, ele acha que ele não é capacitado. Fala, não, chama outro. Eu não tenho capacidade para desenvolver isso, não. O interessante é que isso foi um dos argumentos que Moisés falou com Deus. Senhor, quem sou eu? Eu nem sei falar, sou um homem pesado de língua. Então, a primeira coisa, queridos, o chamado, a vocação é direcionada. E a pessoa que é vocacionada, ela não se sente em condições para isso. Mas esse chamado vocacionado, essa vocação direcionada, eu quero especificar mais ainda. Primeira coisa, ela chama a pessoa pelo nome. Eu estava estudando, foi quando Jesus chamou Natanael. Falou, Natanael, eu te vi lá debaixo da árvore. Oi? Como o senhor sabia que Natanael te conheço há muito tempo, hein, meu querido? O chamado é por nome. Deus te chamou a dedo. Deus te escolheu a dedo. Deus não jogou uma pedrinha para o alto e falou, em quem acertar é o vocacional. Não existe isso. Deus te chamou a dedo. E às vezes, queridos, nós achamos que nós somos vocacionados porque não tinha ninguém para fazer no nosso lugar. Mas quantas pessoas tinham para fazer o que Moisés fez? Quantas pessoas tinham para fazer o que Paulo fez? Quantas pessoas tinham para fazer o que Pedro fez? Nenhuma. Nenhuma se colocou na brecha. Então, queridos, primeira coisa, a vocação é direcionada. Direcionada como, pastor? É pelo nome. Deus não chama ninguém assobiando. Isso aí? Não. Deus chama você por nome. Segunda coisa, a vocação. A maravilha de Deus. Alcança você aonde você está. Chamado pelo filho de Pablo, ele estava em cima da moto. Era vermelho aquela moto? Em cima da moto vermelha. Eu vi que ele riu. E se você vai ser pastor, ele deu aquela idade assim. Coitado desse homem, deu medo. O chamado vai aonde você está. Quando eu relutei para ser pastor, eu estava com meus 17 para 18 anos, e eu tentei ser jogador de futebol, goleiro, e na época eu era um excelente goleiro. Com 12 anos, apareceu uma pressão alta que ninguém explicava. Uma pessoa com 12 anos, que a pressão vai de 18 por 14, o médico falou assim, você não pode nem varrer. 12 anos. Meu pai já tinha me dado de presente e me inscrever no Volta Redonda. A gente morava no 9 de abril, e todo mundo da rua falou, pastor Camargo, pode levar esse homem, porque esse homem tem futuro. E eu ia, e Deus falou, não, você não vai. Fui para o quartel, na época eu fazia academia, 18 anos, 1,78 m. Quando o cara olhou para mim assim, falou, aí falou comigo assim, esse aí é o cara metralhador, esse aí é o cara metralhador. Aí eu apresentei o atestado. Aí até o responsável do alistamento falou, rapaz, você não pediu o atestado. Eu falei, mas um boi desse tamanho, vou imaginar que ele tem doença. E aí entrei no seminário. E antes de entrar no seminário, eu falei, não vou ser pastor. Não quero ouvir meu pai sofrer. Eu via meu pai, queridos, o salário do meu pai, o dízimo do meu pai, era maior que o salário que ele recebia na igreja, ele trabalhava na Telege. Uma vez jogaram uma pedra lá em casa, quebrou o vidro, e a pedra, o texto da pedra dizia mais ou menos assim, seus pretos, vão embora, nós não queremos vocês aqui. E tudo aquilo eu via meu pai, e tinham pessoas que falavam mal do meu pai, e o marido de uma dessas pessoas falava mal, se desviou. Meu pai começou a ir na casa da família, 5 horas da manhã, para orar para o marido se converter. O marido se converteu. Mas, rapaz,
Eu não quero isso para minha vida. Ele está maluco. Eu ir para minha vida? Não. Aí eu corria. Mas aí, na época, eu tinha um cântico de Barnabé. Mas toda vez que cantava aquele cântico, que parecia que esperavam chegar na igreja para cantar aquele cântico, eu chorava muito. E eu corria, eu saía de dentro da igreja correndo. Eu não aguentava aquele cântico. Aquele cântico mexia comigo de um jeito. Aí um dia eu fui num retiro espiritual, lá pro lado lá de Resende, Tatiana, não me lembro direito, e começou a cantar esse cântico. Aí eu falei assim, eu vou procurar um pastor que não me conhece e vou perguntar para ele o que é isso. E ele falou, meu querido, eu tenho que te dar uma notícia não muito boa. Você é vocacionado para o ministério. Eu falei, não, pastor, não faça isso. Não quero. Você é chamado, você pode tentar qualquer outra coisa. Entrei no seminário. Todo ano tinha vestibular no seminário. No ano que eu entrei, não teve. No ano seguinte, teve. Disse, rapaz, Jesus quer que eu entre mesmo. Primeiro ano tranquilo, segundo ano tranquilo. Aí entrou eu e meu irmão, entramos nós dois. Meu irmão, imagina o seguinte, você é ovelha negra, seu irmão é ovelha branca. Eu era ovelha negra. Quando falou que eu ia para o seminário, minha tia, que eu devo visitar agora em janeiro, 11 de janeiro, ela falou o seguinte, João, você pode ser cantor de rock, mas pastor, isso não tem nada a ver com você. Tem nada a ver com você. E aí fomos eu e meu irmão para o seminário. E a ideia da igreja é o seguinte, em uma semana, João está de volta. O Paulo não. Paulo é vocacionado. Em uma semana, minto. Nós chegamos na segunda, sexta-feira, meu irmão estava de volta. Aí o pessoal foi lá no seminário. O que está acontecendo? Eu não sei. Ah, você não vai embora da mim? Por quê? O seu irmão foi. Estou me sentindo em casa. E aí era calor, queridos. Eu fui o calor o mais bagunceiro que teve no seminário. Nossa Deus. O seminário nunca conheceu o calor tão bagunceiro. No último ano do seminário, saiu a regra. Tem que fazer exame de vista, exame de saúde. Quem não passar no exame de saúde, não vai pegar o diploma. Mas agora já era. Esse tempo todo eu consegui ficar. E foi para o exame. E aí, queridos, no exame, no dia do exame eu estava jogando bola, maio 9 de abril, na rua A, nós fizemos um campinho em frente da minha casa era do lado da igreja, e meu pai era a minha agenda, meu pai sempre me lembrava dos meus compromissos. E aí, jogando bola, meu pai chegou e disse, João, você tem que fazer um exame, quem conhece Volta Redonda, no CECISA 1. Era na Vila, no centro de Volta Redonda, eu estava no 9 de abril. Nossa, eu estava jogando bola, saí correndo para o banheiro, tomei banho, né, vesti a roupa, aí eu ouvi o barulho do ônibus, desci correndo, consegui pegar o ônibus, e falou, o médico só te atende 5 horas da tarde. Eu gravei isso, porque isso foi a marca final do meu chamado. Só 5 horas da tarde, eu cheguei no CECISA 1, o elevador tinha acabado de subir, o médico era no 6º andar, subi pela escada. Cheguei lá em cima, a moça já estava fechando a porta, disse, não, tem uma consulta agora aí, e o médico, mas é o João da Silva, só está te esperando. Aí o médico falou assim, vamos aferir a pressão. Aí eu já falei, vai, diploma. O médico foi a primeira vez, olhou, fez o teste, aferiu de novo, aí perguntou, você pratica esporte? Não. Aferiu de novo, falou, rapaz, sua pressão de atleta, 11 por 6. Que isso, Jesus? Naquela hora Deus falou, você é chamado para o meu ministério. Você é chamado para ser pastor. Meu querido, ministério, a vocação vai aonde você está. Primeira coisa, a vocação é direcionada. Ela chama você por nome, a vocação vai aonde você está. Mas vai além, o que mais acontece na vocação, queridos? Quem está empregado aqui? Quem está trabalhando aqui? A vocação só é para quem está ocupado. Moisés ficou 40 anos no deserto. Deus chamou Moisés. Quando ele foi trabalhar no deserto, Deus chamou Moisés. Davi, 8 irmãos. Quantos filhos Jessé tinha? 8. O único que estava trabalhando era quem? Davi. Quem foi chamado? Davi. Maior guerra dos medianitas, israelitas plantavam, medianitas roubavam, medianitas plantavam, israelitas plantavam, medianitas roubavam. O único que estava lá onde amassa a uva, batendo trigo para esconder, era Gideão. O anjo chega para ele e fala,
Homem valente, Deus é contigo. Jesus, eu faço, está de brincadeira. Deus é comigo. Estão me roubando há 7 anos e Deus é comigo. Você vai nessa tua força, porque Deus vai te usar para libertar Israel. Queridos, os vocacionados são chamados aqueles que estão ocupados. Você pode fazer um teste, você nunca fez, você já deve ter passado por isso. Pede um favor para quem está à toa. Vai chegar o final do dia e ele não fez. Pede uma pessoa que está agarrada, está por aqui de serviço. E já vai pegar, já vai fazer, porque ele não quer ficar com mais serviço. Então Deus já sabe disso. Só vou chamar quem está trabalhando. Porque ocioso, mas ocioso na obra também. Vai ser parado na obra também. A vocação é para aqueles que trabalham. A vocação é para aqueles que têm iniciativa própria. A vocação é para aqueles que já são líderes sem perceber. Mas aí, queridos, a vocação não para aí. Primeiro, a vocação é direcionada. Dá nome para o local onde está a pessoa. A vocação, queridos, chama aqueles que estão trabalhando. O próprio Mateus estava trabalhando e foi chamado. Pedro estava fazendo o quê? Pescando, lavando a rede e foi chamado. Todos estavam trabalhando. Mas a vocação tem mais um detalhe, queridos. A vocação exige que você largue tudo. A vocação é assim. Não tem jeito. É prioridade na sua vida. O chamado, seja lá para quem for, você tem que se dedicar ao seu chamado. Queridos, isso é privilégio de poucos. Isso é privilégio de quase poucos. São pouquíssimos escolhidos para o sagrado ministério. Paulo fala que quem escolheu o ministério, excelente coisa escolheu. Mas tem que ter dedicação. E é isso que Mateus fez. Mateus largou tudo. Moisés devolve o rebanho para o seu sogro. Davi larga o rebanho. E aí, queridos, se dedica à vocação. Interessante, queridos, que aqueles que não fazem isso, aqueles que evitam a vocação, o que eles trazem sobre eles e sobre os presentes? Tempestade. Jonas fugiu da sua vocação e trouxe tempestade. E, queridos, não adianta. O interessante, queridos, do vocacionado é o seguinte: ele é o último a ser atingido. Tudo e todos que estão em volta começam a ser tocados. Toque um, toque outro. O capitão do barco não tinha nada a ver. Mas quando o Jonas, um vocacionado fujão, entrou ali, trouxe prejuízo financeiro, trouxe tempestade, porque não estava atendendo o chamado de Deus. Vocacionado é bênção, quando ele atende a vocação. Mas quando ele começa a falar não para a vocação, ele traz tempestade. E aí, queridos, os que estão em volta começam a perguntar: o que está acontecendo? Qual o problema? Qual a dificuldade? E vamos ser sinceros, o vocacionado sabe que ele é o problema. O vocacionado sabe, era para eu estar fazendo isso. Era para eu ter assumido isso. Era para eu ter feito diferente. Era para eu ter me dedicado mais. A vocação traz sequelas quando não é atendida. Mas por fim, queridos, a vocação exige que sigamos aquele que nos chamou. Mateus, sentado na coladoria, cobrando imposto, Jesus vai lá e chama por Mateus. Meu queridos, vocação é direcionada. Chama você por nome e aonde você está. Você pode até fingir que não está ouvindo, mas ela te chama. Ela te chama. Segunda coisa, queridos, a vocação, ela tem o peso da mão de Deus e ela exige ser atendida. Se você chamado, você deu um chamado, você foi chamado para uma obra, seja diácono, seja um diácono com excelência, seja presbítero, seja com excelência, seja evangelista, seja com dedicação, ministro de louvor, ministro de cura e de libertação, ministro de cura interior, ministro de adoração, seja lá qual for o seu chamado, faça com dedicação. A vocação, ela exige da sua parte dedicação. Faça do seu melhor. Mateus, Pedro, Paulo, Moisés, Davi, outros largaram todos os seus afazeres no tempo de Deus e se dedicaram. Queridos, aí vem a palavra que Jesus falou: orai para o Senhor da seara.
para que envie mais trabalhadores. Por quê? A seara é grande, são poucos os trabalhadores. Queridos, só para a gente terminar. Certa feita, num teclado, na minha época falava máquina de datilografia, agora vamos, né, inovar. No teclado do computador, do smartphone, o que você quiser. O X, o C, a letra C falou o seguinte: não vou trabalhar mais. Não vou trabalhar mais, não quero mais. Não quero mais. Eu cansei. E o X falou o seguinte: não. Toda vez que for o C, eu entro. Não. Eu vou substituir o C. Pode ficar tranquilo, eu vou substituir o C. Não, escrever casa, colocava o X. Mas chegou uma hora, na hora de escrever exceção, o X teve que entrar 2 vezes. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Quando você não atende a sua vocação, alguém está fazendo trabalho dobrado. Quando alguém faz trabalho dobrado, não é bom. Alguma coisa vai pendente. Ele só foi chamado. Você foi chamado